Então, gente, eu tô com um roteirinho aqui, eu espero não esquecer de falar nada sobre as coisas que eu separei, que acho importante para apresentar a técnica de Alexander para vocês. Não sei se a maioria de vocês já ouviu falar, ou já conhece, já praticou a técnica de Alexander, então isso também é uma boa coisa para a gente ter referências, né, de saber por onde está andando. De qualquer maneira, eu vou começar a falar do histórico, de quem foi o Alexander, em que momento ele viveu, né, e como é que ele descobriu a técnica como pioneiro da educação somática. Então, é muito interessante que vocês possam fazer perguntas sobre também, porque eu acho que isso pode ajudar bastante. Ok? Podemos começar? Faltam 2 minutos. 2 minutos ainda. Então, vou falar um pouquinho então de mim, de quando eu comecei a estudar a técnica de Alexander, que a gente vai já contextualizando o que vai ser falado. Eu era bailarina, tive o meu primeiro contato com a técnica de Alexander eu acho que 1990, ou não antes, 1988, quando eu estava fazendo a escola da Angel Viana, e eu tive nesse primeiro ano contato com o professor Edmundo Dias, que foi o primeiro professor no Rio de Janeiro e segundo professor no Brasil, mais ou menos na mesma época. Eles formaram em Londres, eu não sei não tenho certeza agora se o que veio para São Paulo em primeiro lugar também formou em Londres, mas o Edmundo sim. Então, ao mesmo tempo, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. O Edmundo então era o primeiro professor. Só haviam 2 professores no Brasil da técnica de Alexander. Então isso foi um momento muito vanguarda, né? Tantos anos atrás, entrar em contato com uma técnica que já era uma técnica vanguardista demais. Aqui no Brasil as pessoas nem ouviam falar, não sabiam nem o que era. Mas a escola Angel Viana, hoje faculdade, hoje não, já tem um tempo faculdade, ela é uma escola que sempre trouxe, uma escola vanguardista também, né? Sempre trouxe pioneiros para o Brasil, reuniu e reúne até hoje pessoas de ponta. Então, eu tive meu primeiro contato com a técnica de Alexander nessa época, bailarina ainda, e fiquei encantada com a redução do esforço que eu ganhava na prática da técnica. E aí estudei, fiz parte de grupos de estudos, estudei alguns anos antes de me decidir fazer a formação. E uma das coisas decisivas, então, para mim, naquela época, há muitos anos atrás, foi ter a formação com o professor Edmundo Dias, que era o professor que já me acompanhava há muitos anos, e então nada mais natural que eu ficasse no Brasil. Eu tinha filhos pequenos na época, para estudar técnicas de Alexander. Então, bom, isso foi uma virada de chave para mim, foi muito importante, foi o início do meu processo de transição de bailarina para terapeuta, para estudar educação somática. Então agora acho que já está na hora, eu já posso falar um pouquinho mais diretamente sobre a técnica e sobre o histórico. Renê está me ajudando, vai falar as perguntas, porque eu não enxergo daqui, então ele vai dizendo as perguntas e a gente vai indo, tá? Então se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Bom, Alexander, Frederic Mathias Alexander, ele era ator e declamador e australiano, nasceu em 1869 e faleceu em 1955. Então esse foi o período de vida do Alexander. E no auge da sua carreira, mais ou menos em torno dos 25 anos de idade,
ele já produzia muito, né? Já trabalhava muito, mas começou a ter alguns problemas de voz. E ele fez a relação clara de que antes de trabalhar tanto, ele não tinha aqueles problemas que apareceram no decorrer do seu trabalho, da sua prática e da sua intensidade, da intensidade com que ele trabalhava. Então ele correlacionou o uso que ele estava fazendo do aparato vocal. E, bom, o que ele havia de consulta em torno dele, médicos e, enfim, pessoas que trabalhavam a voz naquela época, todos aconselhavam que ele fizesse abstinência, parasse de falar, e ele melhorava realmente, mas quando ele voltava para os palcos, a rouquidão voltava, e ele então começou a ficar realmente impedido de seguir o trabalho dele e de forma tão jovem, né, tão precoce. O Alexander então teve um insight e a partir desse link ele entendeu, ele percebeu, ele achou, desconfiou que alguma coisa que ele estava fazendo estava provocando um certo desgaste, um desequilíbrio e trazendo esse sintoma. Então o que ele fez? Ele se cercou de espelhos e começou a observar, então ele foi autodidata, né? Ele só contava com essa referência dos espelhos. Ele começou então a ver se ele o que ele fazia que pudesse estar provocando aquele desgaste. Nessa observação, ele primeiro percebeu quando ele estava falando, ele tinha um uso, e quando ele estava em performance, ele foi entendendo através da melhora dessa percepção corporal, né, dessa consciência, a performance aumentava aquilo que ele começou a entender que era o gatilho, ou podia ser o gatilho, para aquele desequilíbrio. Então Alexander percebeu que ele jogava a cabeça para trás enquanto falava. E ele desconfiou que esse movimento de jogar a cabeça para trás tensionava a musculatura cervical e de alguma maneira comprimia o seu aparato vocal, alterando assim a qualidade da sua voz. Bom, a gente sabe que o som vibra nas cordas vocais somente na expiração. Então você experimenta falar na inspiração, não dá, você só vibra na expiração. Então essa compressão da cabeça para trás estava alterando a forma com que ele respirava e consequentemente ele entendeu que podia também estar fazendo ou causando alguma consequência na voz. Diante disso, Alexander chegou a muitas e muitas conclusões. Uma delas é que ele corrigia isso, então ele tirava a cabeça de onde ele colocava na hora que falava e reposicionava a cabeça num ato simples, que todo mundo faz, de correção. Só que quando ele fazia esse movimento simples de correção e seguia falando, ele daqui a pouco era acometido por uma tensão, novamente, que retraía os músculos cervicais e jogava a cabeça para trás novamente. E ele começou, por erro e acerto, a tentar várias vezes essa forma de correção. O que, então, assim, para encurtar a história, ele foi chegando à conclusão clara de que a correção não era uma maneira sustentável de lidar com o hábito. Então ele chegou a essa estrutura de que ele levava a cabeça para trás e os músculos do pescoço se contraíam por um hábito, porque ele fazia sempre. Então isso realmente voltava a acontecer toda vez que ele falava. E a simples correção não era suficiente, não sustentava. Bom, se a gente for falar de correção, a gente faz correção o tempo todo, né? Então tem até uma percepção nossa
que é muito polarizada. Então, se isso aqui está certo, aquilo lá deve estar errado. Ou ao contrário, se isso está errado, isso aqui está certo. Fulano é feio, fulano é bonito. Então a gente foi educado num contexto totalmente polarizado, totalmente em cima de estruturas corretivas. E o muito interessante é que a técnica de Alexander, né, desconstrói esse paradigma um pouco, porque faz a gente entender que a tensão e a forma de excesso de esforço que está num lugar, a partir da correção, ela é transferida para outro lugar. Foi essa a grande sacada do Alexander. Então, quando eu transfiro a tensão, eu só mudo ela de lugar, como se fosse uma peça num tabuleiro de xadrez. Na verdade, ele entendeu e ensinou isso pra gente. Na verdade, o que eu preciso é desfazer essa tensão. Então, todo o esforço exagerado que mora num movimento de retrair a cabeça, de puxar a cabeça para trás enquanto eu falo, e enquanto eu estou em performance muito mais ainda, né, porque a gente conta com o observador, que faz toda a diferença na fala ou no ato, ou na performance, qualquer coisa que seja. Então, o que o Alexander entendeu é que realmente o mais difícil de tudo era desfazer aquele hábito e aquele esforço muscular que muitas vezes as pessoas não percebem. Ele mesmo não percebia, tanto que gerou um sintoma e através das correções ele não conseguiu se livrar daquele sintoma, através do que estava ali disponível pelas indicações médicas ou de quem tratava com a voz naquela época. Então, aí o Alexander começou a desfiar a sua técnica, começou a fazer um mergulho nas suas próprias percepções para entender como é que ele poderia desfazer aquele esforço. E a gente pode imaginar, né, o que é desfazer um esforço para que ele não volte mais a acontecer, ou para que eu me torne consciente cada vez mais da presença daquele esforço. E aí, o Alexander, então, por estrutura, né, ele começou a pensar nessa relação cabeça, pescoço e costas, que ele chamou de controle primário ou controle primordial. Então, a relação de cabeça, pescoço e costas. Essa relação, ele trouxe a informação de que ela está no nosso registro celular, no nosso DNA. Todo o processo evolutivo faz com que essa relação de cabeça, pescoço e costas esteja bem conectada com a verticalidade. É isso desde que o bebê começa a ficar de bruços para levantar a cabeça, depois começa a se arrastar, depois começa primeiro rolar, depois se arrastar e depois engatinhar, sentar para finalmente levantar e caminhar. Então, todo esse processo evolutivo que foi lindamente descrito por Dart, que foi aluno do Alexander, né? A gente chama inclusive de processo de Dart, é o processo que está presente na nossa estrutura corporal, está presente em todos nós. Isso não foi aprendido, isso está no nosso registro ancestral. Então, partindo desse princípio, todos nós temos essa estrutura, esse controle primário, mas a questão é: usamos ou desperdiçamos esse uso, né? Então, quando um professor da técnica de Alexander trabalha com um aluno da técnica de Alexander, ensina esse aluno, ele ensina o aluno a perceber e desfazer toda a tensão que está encobrindo o uso do controle primário. Então, o toque do professor da técnica de Alexander, ele não pode ser um toque corretivo, porque não faria nenhum sentido ser um toque corretivo, né? Então, quem sou eu para colocar o ombro, ou o braço, ou a cabeça,
o pescoço do meu aluno num lugar. Eu estou da minha perspectiva e eu não posso corrigir o meu aluno trazendo uma informação de fora para dentro. Mas o meu toque, a minha mão e o meu trabalho corporal precisa, isso sim, passar a informação minimamente invasiva e corretiva para abrir o espaço para dissolver ou desfazer o excesso de esforço para que ele mesmo vá encontrando isso. Então é um trabalho lindo, porque é um trabalho muito autônomo, sabe? É um trabalho que dá muita estrutura para o aluno fazer por ele próprio. Então por isso eu escolhi também compartilhar um pouco com vocês toda essa lindeza que o Alexander descobriu e também que é o próprio trabalho da técnica de Alexander. Então, a técnica é muito indicada, já bem conhecida no Brasil, mas muito mais conhecida fora do Brasil, né? Tem escolas muito importantes em Londres, em Nova York, nos Estados Unidos, em várias escolas. Então, professores muito gabaritados, né? Muito bons professores. E é lindo poder ver esse trabalho da técnica acontecendo. Então lá fora é uma técnica que é indicada, bastante indicada para músicos, para atores, claro, para cantores, para bailarinos, para professores, pessoas que trabalham com a voz, porque claro, essa relação ela tá para todos, né, que trabalham com a voz. Mas é um trabalho de base. Então, o trabalho para o bailarino, por exemplo, o trabalho da técnica de Alexander para o bailarino, foi essa a minha percepção quando eu comecei a estudar a técnica de Alexander, era praticar primeiro, né? Eu era bailarina na época. Eu entrei em contato com tanto de esforço que eu fazia e o que eu estava usando, como eu estava usando o meu corpo de forma inadequada. Então, eu tive que revisar todo o meu processo técnico já com essa informação. Então hoje deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa de falar para vocês. Bom, o Alexander ficou na Austrália até 1904 e depois ele foi para Londres nessa época. E seguiu lá aprofundando. Ele teve tanto sucesso, né, para pegar de volta o que eu estava falando antes, ele teve tanto sucesso com essa técnica, ele teve tantos alunos, médicos, intelectuais, que entenderam esse trabalho como um trabalho psicofísico. Então, um trabalho que realmente ele não muda só o hábito corporal, ele muda a nível do sistema nervoso a percepção do movimento, mas não só do movimento, de como a consciência passa por isso tudo, né? Como agimos, como pensamos. Então, por isso, ele está na esfera de um trabalho psicofísico, embora o trabalho seja o tempo todo corporal. Então, isso é um aspecto muito importante também de ser levantado. Em 1930, em Londres, o Alexander fundou seu primeiro curso de formação. Então ele passou a trabalhar divulgando, difundindo a técnica e teve um sucesso com isso, né, com escolas, ensinando crianças. Ele achava que o fundamental era fazer com que as crianças que já tinham naturalmente esse processo, esse controle primordial, esse processo de verticalidade tão vivo no seu corpo, que as crianças se mantessem assim, se mantessem vivas fisicamente, corporalmente, mentalmente, abertas mentalmente também, né? Porque na fase de adolescência, isso nos livros do Alexander ele pontua de forma muito interessante, a fase da adolescência é uma fase tão complexa para o corpo, né? Tantas mudanças acontecendo de forma tão rápida, que é muito comum que os adolescentes se desestruturem, que comecem a sentar de forma desorganizada, a parar de forma desorganizada. Então ele
ensinando crianças, pretendia, né, tinha uma certa ideia e desejo de que essas crianças conseguissem chegar à adolescência e depois na idade adulta de uma forma mais inteira, mais integrada. E uma coisa muito interessante também é saber pensar, né, que essa estrutura está disponível para todos nós. Então, como eu tenho isso, você também tem, todos têm. A questão é como usamos e que uso fazemos disso. Então eu separei aqui alguns livros para mostrar para vocês, os livros que têm traduzidos, alguns, né? Então um livro super bacana é esse aqui, ó, O Uso de Si Mesmo, escrito pelo próprio Alexander. É um livro lindo, pequenininho, maravilhoso. Outro livro escrito por ele também é A Ressurreição do Corpo, escrito pelo próprio Alexander. Um outro livro maravilhoso também é O Aprendizado do Corpo, escrito por um professor da técnica de Alexander, Michael Gelb. E esse aqui é um livro da Regina Vieira, um livro de uma professora brasileira, que escreveu esse livro, que é bem recente. Também ela é de São Paulo. Então esses são as dicas para, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, né, nos princípios e no que o Alexander pensava, em como ele trabalhava em cima dos seus alunos, são ótimas referências. Agora eu vou convidar o Miguel para a gente fazer uma aula, e aí eu vou falar um pouco mais das outras coisas que eu tenho anotadas aqui, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram saber antes da aula? Tudo certo? Miguel, vamos fazer a aula então? Vamos. Vamos ver aqui. De lado? Vou começar de lado. Não, vou botar você de frente para você falar um pouquinho, então. Fala. Miguel é músico, ele toca violão. Sim. E queria que você falasse um pouco, Miguel, como é que você usa o seu corpo quando você toca violão. Miguel também está escrevendo a tese dele de mestrado, porque ele é biólogo e está agora na fase final, né? Isso. Tem usado muito computador, e aí tem tocado muito violão, ele compõe umas músicas também, então ele é um aluno que vai dar percepções interessantes do uso que ele está fazendo do corpo nesse momento. Bom, como você falou, eu estou fazendo dissertação e tenho usado, sei lá, metade do dia o computador para estudar, enfim, fazer leituras, escrever. E normalmente eu tento achar a posição mais confortável para mim, mas assim, nem sempre é a posição mais indicada, né? Acaba sendo confortável para mim, mas a longo prazo não é. Então eu acabo fazendo coisas com o computador deitado e eu sinto reflexo na minha lombar, no meu pescoço também, principalmente, assim. E em relação ao violão, também, outra coisa que eu acabo praticando da forma mais confortável possível no momento, que às vezes no passar do tempo não seja mais indicado. Eu acabo ficando muito debruçado em cima tanto do violão quanto do computador, né? Então essa coisa da postura eu acho que é importante. E você fica com dor na lombar e no pescoço de vez em quando? Sim. Então vai aproveitar bem a aula. Sim. E a gente vai fazer uma aula de forma que vocês, como não tem um professor perto, né, possam entender o máximo possível o que eu quero dizer. Se vocês tiverem espelho, né, podem usar
a informação do próprio Alexander em casa para poder se observar enquanto fazem o movimento, né? Então, o Miguel tocou num assunto que é muito importante quando a gente fala de performance. Então, para os músicos, para os atores, para os cantores, às vezes um esforço ou debruçar-se sobre o violão para atingir uma nota tal, ou uma velocidade tal, ou digitar no computador rapidamente quando você está fluindo num pensamento, né? Isso pode trazer algum tipo de esforço inadequado. E aí vai a pergunta que eu quero que vocês me ajudem. Muitas vezes o esforço do cantor, o esforço do músico, debruçar-se sobre o violão para atingir, ou um esforço para dar um agudo tal, no caso de cantores líricos, por exemplo, pode fazer a pessoa pensar que ela só consegue aquele nível de performance quando ela usa determinado esforço. Então, isso é uma percepção enganosa, segundo a visão do próprio Alexander, uma terminologia que ele mesmo usava, percepção enganosa. Então, eu estou achando que aquilo ali é o que me sustenta na técnica, na velocidade ou na fluidez, mas não é. Então, o que a gente precisa é de tirar um pouco a sujeira, como se eu tivesse um tapete com um desenho lindo e esse tapete estivesse sujo, estivesse cheio de coisas por cima. Essas coisas são tensão. Então, a gente não consegue enxergar o desenho do tapete enquanto não limpa esse tapete. Então, esse é o trabalho que o Alexander propõe, é tirar todo o excesso, toda a sujeira que está por cima do desenho, para que a gente possa realmente deixar aflorar aquilo que todos nós temos, que é essa relação muito equilibrada, na maioria das vezes, entre cabeça, pescoço e costas, controle primário ou controle primordial. Então, depois do Miguel ter falado, eu vou agora virar a cadeira de lado, e aí vou pedir para Miguel levantar e sentar algumas vezes. Acho que tá ok assim? Acho que sim, né? Então, Miguel, eu vou pedir para você livremente, sem se corrigir, e que você sente e levante algumas vezes e me diga o que você percebe. Onde é que está o esforço, se sente dor, se apoia mais aqui ou ali. Então, a sua percepção é que eu quero que você compartilhe com a gente, do movimento que você está fazendo. Eu sinto na hora de abaixar a parte posterior, né, na hora de sentar, da coxa, né? Na hora de sentar. E principalmente para, estando apoiado para subir, eu faço algum esforço na lombar. Mas também sinto essa parte posterior, no glúteo, um pouquinho. E eu acabo fazendo um dobramento do tronco. E você percebe algum esforço, ou que movimento você percebe em relação à cabeça, pescoço? Sim, nessa de levantar, eu acabo fazendo alguma alavanca, assim, eu acho, com a cabeça. Para poder ter o esforço, fazer menos esforço e subir no impulso, né? Então, quando você senta, você não precisa chegar para trás e sentar no espaldar. Você pode trabalhar bem, como se fosse um banco, na verdade. Né? A gente vai usar a cadeira como se ela fosse um banco. Nesse momento, a gente não vai precisar do espaldar. Tá bom? Tá bom. Essa cadeira está confortável para você? Sim. Tá? Então, eu vou agora fazer um toque. Um trabalho aqui que é quase nada. Eu vou pedir para Miguel continuar fazendo o movimento dele e me dizer o que muda. Como vocês estão vendo, vocês também podem dizer o que vocês percebem de mudança no movimento dele a partir desse toque. Miguel,
Descreve para mim o toque que eu estou fazendo agora. É um toque de força, não tem esforço? Como é que você está percebendo esse toque? É um toque sutil, assim, é como se estivesse só segurando mesmo. Aham. Então eu vou pedir para você levantar e depois sentar também algumas vezes. Eu vou te acompanhar aqui, mas alguma coisa vai ficar diferente em relação à cabeça e pescoço. Você vai aos poucos dizendo o que é, tá? Tá. A hora que você quiser. Soltar bem os braços. Ok, então vamos virar a cadeira de frente para você dizer um pouquinho da sua percepção. Eu ainda vou seguir com outros trabalhos, mas eu queria que você contasse. Certo? Pode sentar. Uhum. O que mudou? O que ficou diferente? Eu senti que minha coluna estava mais alinhada. Uhum. Com certeza. Tanto que quando eu ia à frente para levantar, meu campo de visão mudava. Uhum. Minha cabeça estava em outra posição, diferente de quando eu não estava com o toque antes. Sei. Isso de alguma maneira facilitou o movimento, diminuiu o esforço, a nível de impulso, você achou que isso mudou a qualidade de alguma maneira do movimento, o toque? Eu acho que sim, fica mais fluido, menos um movimento de alavanca. Uhum. E um movimento mais de acho que de torque da perna. Mas eu faço menos esforço na lombar e na cervical. Menos esforço no pescoço também, né? Sim. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente fez aqui, foi um toque muito preciso na região cervical. Eu toquei o pescoço e o occipital do Miguel para impedir que ele empurrasse a cabeça para trás. Na verdade, eu só fiz isso. Eu guiei a cabeça dele junto com o movimento de levantar e sentar, junto com você. Como o Miguel é uma pessoa que trabalha o corpo, ele é muito fácil de perceber o toque. Então foi também, eu não precisei impedir com muita firmeza o movimento de jogar a cabeça para trás. Rapidamente ele entendeu isso e seguiu. Eu não sei se vocês viram como é que isso foi mudando um pouco da velocidade do movimento dele e o que produziu então esse movimento, desculpa. O que esse movimento produziu? Produziu um uso, vou ficar muito perto aqui, eu não sei, de uma posição que a gente chama de posição do macaco. Então o Miguel, na hora de levantar e sentar, ele passou pela posição do macaco, essa posição que o professor da técnica de Alexander trabalha com o aluno também. Então agora eu vou trabalhar um pouquinho com você nessa posição do macaco. Então essa simples relação da cabeça com o pescoço, com a coluna, com as costas, produz uma direção de coluna capaz de integrar o movimento com o corpo todo. Então não tem um esforço que seja do pescoço, um esforço que seja da lombar,
ou um movimento que se apoie demais nas pernas, ou coisas desse tipo. Você concorda? Sim, tanto que a primeira vez que eu falei que o movimento ficou mais fluido. Mais leve. É. Uhum. Mais alguma coisa? Você sentiu mais essa coisa do movimento das pernas, da articulação das pernas? Sim, Você já estava fazendo um movimento bastante interessante da articulação coxofemoral. Você colocou isso logo no começo, né, de uma flexão de tronco a partir do quadril. Isso já é da sua natureza. A maioria das pessoas não conta com isso, né? Conta com encurtamento posterior de forma que a bacia fique dobre mais na altura da lombar e menos na altura da articulação do quadril. Então, já é um ponto mais positivo, né? Então, agora eu vou fazer um trabalho, Miguel, vou pedir, aí mesmo onde você está, vou pedir para você trabalhar com os pés, deixar os pés na largura do quadril ou numa distância confortável. Então, deixa eu só fazer um adendo aqui. Esse trabalho em casa é um toque muito específico da técnica de Alexander, como eu falei, não é um toque corretivo e vocês não têm professor, a não ser que vocês tenham algum professor morando aí com vocês, ou que alguns de vocês sejam professor da técnica de Alexander também. Mas como é que a gente pode então fazer esse trabalho de sentar e levantar? O espelho, já falei, é uma possibilidade, mas fora isso, a percepção dos esforços, de quanto esforço eu uso para fazer determinado movimento. Então, a gente não pode mudar o que a gente não sabe que faz. Então, primeiro a gente tem que saber o que está fazendo, como está fazendo, para depois a gente procurar os processos de mudança. E como eu falei antes, o processo de mudança da técnica de Alexander não é feito através das correções. Então, não adianta eu pensar, enquanto estou fazendo meu movimento, se a minha cabeça está indo para trás, eu vou jogar minha cabeça para frente. Não é esse caminho. Então, é perceber o esforço e desfazer o esforço. Procurar não fazer ou não contar com aquele esforço. Agora, então, eu vou trabalhar um pouquinho com toque e aí também dando dicas de como é que vocês podem fazer isso por conta própria, tá bom? Como é que está o tempo aí, Renê? Quanto tempo tem? São 6:05. Ok. Então, sentado na cadeira, apesar de ter o espaldar, a gente não está contando com o espaldar, né, de frente. Eu vou trabalhar um pouquinho com o braço direito do Miguel e o meu pedido para ele vai ser: Miguel, não me ajude em nada. Eu só quero que você observe, perceba se você está sustentando o seu braço, se você está fazendo algum tipo de esforço. E principalmente nesse braço direito, mas isso não vai ser uma percepção que vai ficar só desse lado, tá? Eu quero que você também observe a sua respiração, vai deixando a sua respiração mais tranquila e deixando o peso do braço aqui comigo, o máximo possível. Eu vou falando, você não se influencia com a minha fala, ok? Você vai trabalhando em cima da soltura do peso. Mas uma das coisas mais difíceis ou mais desafiadoras, e não parece que é muito simples soltar o peso. Então, se você estiver sentado numa cadeira assistindo, procura soltar o peso do seu braço também, do lado direito ou do lado esquerdo, ou entrar em contato com as suas tensões e só perceber como é que isso funciona, ou que resistências também o corpo vai oferecendo para essa soltura de peso. Então, o Alexander falava uma coisa muito interessante, que é dar-se um tempo. Então, a soltura do esforço precisa de um tempo. Miguel deve estar sentindo isso, né? Porque no início o peso não se solta, mas a partir do tempo que você vai dando para isso acontecer, isso vai acontecendo. Então eu estou sentindo aqui, apesar de não estar fazendo nada para o Miguel soltar, entre aspas, eu estou com o meu toque
favorecendo a soltura do peso. Então também estou sentindo quanto que ele vai soltando o peso do braço aqui, da mão, do cotovelo. Uma coisa também muito interessante da gente pensar é que para soltar o peso do braço direito, do ombro e toda a musculatura que está envolvida com o braço, é impossível não soltar outras partes do corpo. Por exemplo, a respiração. Se a respiração estiver de alguma maneira resistente, ela vai interferir na soltura do braço. Uma coisa interfere na outra. Então, quanto mais Miguel solta o braço, mais ele solta a respiração. Quanto mais solta a respiração, mais solta o braço. Então, esse é um caminho que percorre o corpo todo, porque essa informação está via sistema nervoso. Então, tudo está sendo transmitido para o corpo como um todo. Não precisa me ajudar. E aí eu vou citar agora Feldenkrais, que dizia lindamente que um lado aprende com o outro. Então, é muito interessante ver que a soltura de um lado contribui também para a soltura do outro lado. Então, não vou falar de Feldenkrais, mas quem conhece sabe do que eu estou falando. O meu toque, então, é o menos corretivo possível. Eu estou fazendo movimentos muito pequenininhos, só de soltura, favorecendo que o Miguel relaxe o máximo possível toda essa estrutura. Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas eu queria que Miguel falasse como é que você está sentindo um lado em relação ao outro e que outras percepções você está sentindo. Eu estou sentindo esse lado do ombro e do braço muito mais pesados e alongados em relação ao outro. Eu sinto que o outro também afrouxou um pouco. Acho que inconscientemente meu corpo fez esse ajuste, tentou equilibrar ali, mas não foi igual. Sim. Eu senti muito mais desse lado. Conforme eu fui respirando também, essa coisa do dar-se o tempo, né? Foi muito nítido, tipo, em alguns momentos é como se desbloqueasse, em alguns momentos realmente relaxava muito mais. Assim, como se fossem etapas de relaxamento. Sim. A gente fala que é mais ou menos como se fossem cascas de árvore. As tensões, primeiro aquelas solta. Depois que você tira uma, ainda tem as outras, isso vai por camadas, né? É como se não parece como se fosse um processo exatamente contínuo, mas pontuado. E você percebe alguma diferença para a sua perna, para o seu apoio do quadril desse lado, até mesmo para o seu rosto, do lado direito, do lado que foi trabalhado o braço? De relaxamento?
De apoio, de peso, de relaxamento. Eu acho que eu acabei relaxando essa parte toda, esse lado todo, e acabei botando um pouco mais de peso para esse lado. No quadril. Tanto é que acho que eu fiquei com a sensação de estar um pouco inclinado até. E como é que foi o toque? Só assim para descrever o toque que você percebeu, porque é uma característica do toque da técnica de Alexander, como eu falei antes, ser um toque não corretivo. Então, queria que você dissesse se você sentiu dessa forma. Sim, é como se fosse um toque, não sei se dá para falar assim, um toque estrutural. Você estava botando uma posição que fosse favorável para eu fazer o relaxamento. Que se eu tivesse com o braço aqui, talvez eu não conseguisse. Eu não senti como se estivesse indo contra algum movimento meu. Sim. Nesse sentido, não como uma correção, mas como um facilitador. Um facilitador. Então a gente chama o toque, esse tipo de toque, do toque do não fazer. E é muito interessante esse toque, porque realmente ele produz percepções completamente diferentes. E se vocês... agora eu vou equilibrar o lado do Miguel aqui, eu não vou trabalhar os dois lados dele, mas eu vou buscar um equilíbrio através de outros toques. Agora, muito interessante perceber, eu já estou percebi em Miguel, mas percebi em mim também. O meu tom de voz mudou, a minha dinâmica, o meu ritmo para falar mudou. Eu agora já estou dentro do trabalho, conseguindo estar muito mais conectada com outro ritmo, mais desacelerado, que tem a ver com o trabalho que eu estou propondo aqui. É claro que eu estou conversando com vocês, isso é um outro estímulo, mas numa aula de Alexander é fundamental que o professor esteja nessa sintonia, trabalhe em cima dessa sintonia, porque enquanto eu me trabalho e trabalho com ele, eu acho que aprendi que, e na técnica de Alexander a gente aprende, é a única forma de eu passar qualidade no meu toque, é estar trabalhando com essa mesma qualidade. Então é entender que esse trabalho não é corretivo, é procurar passar isso através da minha mão, mas também das minhas palavras, de como eu conduzo esse trabalho. É claro que aqui é uma aula de demonstração, então a gente está fazendo um trabalho completamente diferente de como seria feito um trabalho da técnica de Alexander, mas mesmo assim eu já percebi diferença. Você percebeu também, Miguel? No ritmo? No ritmo, Sim. Como é que você está sentindo agora um lado e o outro? Mais equilibrado. A gente estava compensado, agora está equilibrando. Tanto que eu estava, até antes eu estava um pouco incomodado. Queria mexer o ombro, etc. Agora já melhorou um pouco, né? Sim. Ok. Deixa eu relaxar um pouquinho. Então, você pode trazer o seu pé um pouco mais para dentro, não tanto. De forma que você consiga um bom apoio, pode manter na largura do quadril. Eu vou mais uma vez pedir para você levantar. Posso? Na hora que você quiser. E vai sentar de novo. Mais uma vez, dessa vez já vai ficar de pé. Diferente das primeiras vezes? Senti um alinhamento muito maior. Menos esforço? Menos esforço. Legal. Obrigada, Miguel. Vou falar um pouquinho aqui da
da semi-supina. Então, gente, apesar, né, desse ser um trabalho de dupla, foi um trabalho ótimo, mas tem também, eu botei essa semana no Instagram, a posição semi-supina. A posição semi-supina, também conhecida como posição de máximo repouso da coluna, é uma prática individual que eu aconselho, viu, Miguel? Que você faça diariamente, se possível, 10 minutos da posição semi-supina. Se vocês olharem lá na página, vocês vão ver a foto e as variações que a gente pode usar. Então, um livrinho na cabeça ou 2, posição deitada, as pernas flexionadas, pés na largura do quadril, as mãos podem ficar sobre as costelas, sobre o abdômen. 10 minutos com essa ideia de desfazimento do esforço, de percepção de onde é que tensões mais profundas estão sendo sustentadas. Então, essa tensão cervical é uma tensão tão potente, tão poderosa, tão frequente, que na maioria das vezes a gente só percebe quando dói a cabeça, quando tem dor de cabeça, ou quando o trapézio dói, ou quando tem alguma disfunção de articulação temporomandibular, ou ainda situações diversas, né? Quando começa a sentir um desequilíbrio na estrutura de cintura escapular. Então, a gente tem muitos avisos antes de ter dor. Se a gente conseguir abrir esses ouvidos internos para perceber o nível de tensão e trabalhar para dissolver essas tensões, a gente está contribuindo muito com toda essa estrutura de organização. Então, a dica é essa: a prática da semi-supina é uma prática para você entrar em contato com o seu uso, com a forma com que você está se apoiando no chão. E outra coisa, precisa dar-se o tempo, dar-se o seu tempo de deixar o peso assentar. Então é uma meditação ativa, onde você fica em contato com os seus pontos de tensão e trabalhando, dando o seu comando mental para desfazer, não para corrigir. Então, se meu ombro está aqui, eu não tenho que botar ele para baixo, eu tenho que soltar o peso e devagarzinho ele vai chegando lá, como o braço do Miguel foi fazendo aqui sentado. Então, eu aconselho a prática da semi-supina para vocês começarem a entender um pouco mais desse processo, e essa é uma prática que a gente pode fazer diariamente. Então, se você está muito cansado, cansada e quer dar uma recuperada na sua energia, faça a semi-supina, porque você vai levantar novinho em folha. Mas se você quer relaxar para dormir, porque por incrível que pareça, isso é uma verdade que tem que ser dita, eu falo isso para os meus alunos o tempo todo, nem dormindo essa musculatura que super se tensiona ao longo do dia, relaxa. Muito pelo contrário, às vezes você vai dormir bem e acorda com dor no dia seguinte, porque essa musculatura vai para o lugar que ela está acostumada aí, que é a qual? O lugar de muita tensão e de muito esforço. Então, muitas vezes nem dormindo essa tensão vai embora. Por isso a prática da semi-supina antes de dormir, não na cama, no mat, no chão, ela é super importante também. Então, gente, acho que eu já falei pra caramba. Deixa eu ver aqui, posição semi-supina, percepção, posição do macaco, já falei também. Eu tô aqui encerrando, mas eu queria que vocês perguntassem ou dissessem alguma coisa, dissessem se gostaram, se foi útil, se foi novo, se vocês já conheciam essas informações. E se querem que eu faça outra, falando também sobre a técnica de Alexander e outros aspectos. Então, essa live vai ficar disponível, né, lá aí no Instagram, no Story, por 24 horas. Se vocês quiserem falar com amigos para poder assistir também, compartilhar, ótimo. Então é isso. Pergunta? Ninguém está perguntando nada?
Então, gente, eu vou seguir com as lives, dando sempre um estímulo diferente, tá bom? Agradeço demais a companhia de vocês, a presença, a atenção. Muito obrigada.